Querida turma, bem-vindos ao módulo 1, Origem e Evolução Histórica do Compliance. Vamos comentar um pouco com vocês o que nós desenvolvemos ao longo desse módulo, tá bem? Bom, primeiramente o conteúdo dele foi sobre toda essa conceituação teórica, a origem no âmbito internacional. Então, nós falamos aí da Security and Exchange Commission, falamos bastante dessa parte internacional, o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, e também sobre a Bribery Act da Inglaterra. A terceira parte foi sobre a legislação brasileira e a interferência nos modelos internacionais. Então, neste momento, a gente comentou bastante como que foi essa questão de ter vindo do exterior o conhecimento sobre questões internacionais no sentido de legislação e como que isso reverberou para o Brasil e a importância que isso tomou parte do nosso conteúdo histórico e também atual. Então, essa terceira parte ela é extremamente importante porque ela dá uma visibilidade o que aconteceu no exterior e como isso foi definitivo e significativo para que nós, como Brasil, também tomássemos uma postura muito mais voltada às leis internacionais, também mesmo porque a gente tem várias empresas internacionais, multiculturais, que exigiram do Brasil esse posicionamento diferente e sério. Então, essa é uma parte bastante importante. E, por fim, que foi motivo também de bastante discussão em sala de aula, a questão da competitividade de mercado e a boa governança. Quando a gente fala deste módulo, a gente faz uma reflexão a respeito da origem especificamente do compliance, analisando aí toda a evolução histórica, legislativa e organizacional que foi assim primordial para que também nós pudéssemos avançar na nossa vida como ética, na parte de governança corporativa e, por fim, em compliance. Então, introduzimos aí os conceitos básicos para a formação profissional de compliance. Interessante que nesse primeiro momento a gente acha que não tem conhecimento sobre o assunto. Compliance é uma palavra basicamente desconhecida e está sendo introduzida recentemente, o que dá uma certa impressão para a gente errônea que a gente não conhece as práticas de ética e governança, mas quando a gente começa a discutir os casos, a gente traz ali as situações do dia a dia, a gente comenta empresas que não se utilizaram de boas práticas, a gente percebe que isso está muito mais no nosso do dia a dia do que a gente imaginava. Bom, então vamos especificamente falar sobre o conceito de compliance. Então, o Instituto Compliance ele é antigo e muito difundido e aplicado no exterior. O Brasil, que por muito tempo aí ficou somente observando inerte a impunidade de pessoas físicas e jurídicas, com grande poderio econômico, político e organizacional, está aprendendo que o conhecimento é necessário e baseado neste crescimento do conhecimento, alguns pilares como organização, comprometimento, transparência, honestidade e competência são fundamentais. Caso não queiram citar sempre esses 5, lembre-se que então de nomear somente uma palavra. Então, compliance, já que abrange aí todos os conceitos elencados referente a comprometimento, transparência e assim por diante. Então, quando a gente fala especificamente de compliance, nós aprendemos que este não é um conceito de aplicação temporária para as organizações se comportarem, visando aí conseguir cumprir exigências ou adequar-se às instruções normativas. Pelo contrário, as organizações, na atualidade, devem respirar, viver e exalar em todas as suas atividades o Instituto, ora em um estudo,
ora numa situação específica. Então, a exigência de adequação não é só do meio empresarial em si, mas também da própria sociedade, que é aí detentora da palavra final dos produtos e serviços que chegam até ela, que saturada de tantas demandas e ilegalidades, clamou aí por soluções definitivas, e as organizações perceberam que só existiam duas opções: adequação ou extinção. E isso não é uma questão que deve ser negligenciada. Então, efetivamente, hoje em dia, a gente percebe essa exigência, essa demanda, e as empresas precisam efetivamente aí ficar bastante atentas. É claro que não vivemos num mundo perfeito, pelo contrário, há resistências claras nessa caminhada, e a gente comentou isso bastante nesse módulo, e a possibilidade de andar com lisura, pagar imposto e adequar-se às leis é capaz de deixar com náusea aqueles que já estavam acostumados com ilegalidade, corrupção e vantagens. Então, apesar da inconformidade de tais elementos, o compliance chegou não como apenas mais um vento de doutrina, mas efetivamente como um marco, como uma mudança tão esperada e agora ao alcance das nossas mãos. Então, por tratar-se de novidade ainda no Brasil, ele pode servir como uma fonte de águas vivas, agregando aí currículo a um campo ainda bem carente de profissionais competentes e um mercado que remunera acima da média salarial de diretores de grandes organizações. Então, nem sempre o novo é bom, principalmente com a nova resistência de um modo geral e aceitar as novidades. Mas, neste caso, o que chamamos de cultura de compliance, ela já é uma realidade para nós. Então, a gente entende que não vai ser realmente um modismo. A expressão compliance, ela se origina do verbo em inglês, to comply, que significa, em síntese, satisfazer as imposições de ordem legal ou de ordem interna da empresa. Então, o objetivo das normas de compliance, ela é focar o resultado a ser atingido, ou seja, mitigar os riscos decorrentes do cometimento aí de condutas pessoais organizacionais consideradas ilícitas ou incoerentes com princípios, missões, visão ou objetivos de uma empresa. Já o termo risco de compliance é definitivo como risco legal, de sanções regulatórias, de perda financeira ou perda de reputação, que em uma organização pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento de lei, regulamentações, código de conduta e boas práticas. Bom, falando um pouquinho sobre compliance no sentido do histórico, atualmente a gente tem uma base jurídica e doutrinária em nosso próprio país, que para se embasar aí nesses argumentos, mas sem dúvida alguma isso é alguma coisa antiga que veio aí dos europeus e os americanos que largaram na nossa frente, pois já contavam aí com uma estrutura mais sedimentada que a nossa, o que de uma certa maneira não nos impediu, obviamente, de avançarmos ou alcançarmos os níveis aí de excelência rapidamente, até pelo fato de conseguirmos mesclar o que tem de melhor a cada país e o tribunal estrangeiro. A evolução internacional ela foi gradativa ao longo de décadas. Vamos listar, por exemplo, o surgimento das normas e dos órgãos para uma melhor compreensão acerca da mesma. Para vocês terem uma ideia e contextualizar, a Grande Depressão, que foi terrível crise econômica que assolou definitivamente ali os Estados Unidos em 1929, ela foi a principal razão para a criação da Security and Exchange Commission, que é o SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. É uma agência federal cuja responsabilidade vela aí pela aplicação das leis e também regula opções de câmbio e valores mobiliários. Então, a SEC, ela possui autoridade para conduzir ações civis em face de indivíduos ou organizações, em casos, por exemplo, de informações privilegiadas,
e suas principais divisões internas são finanças de corporação, comércio e mercados, gestão de investimento e execução. Logo em seguida, houve a Foreign Corrupt Practices Act, a famosa FCPA, a FCPA, que é uma lei federal americana de 77 que visa combater a corrupção e, no seu conteúdo, dispõe de normas contábeis e antissuborno. Já a UK Bribery Act, que é da Inglaterra, é uma lei britânica, ela entrou em vigor ali em 2011. Percebem que teve um gap aí bastante significativo e ela é considerada uma das legislações mais duras do mundo quando estamos falando de combate à corrupção. No tocante à FCPA, uma das suas peculiaridades é que ela define como crime não apenas o pagamento de propina em si, mas também todo e qualquer pagamento feito por empresas listadas na Bolsa de Valores americanas que não esteja registrado claramente. E o seu conteúdo possui disposições anticorrupção, criminais e civis, como também dispositivos de contabilidade e de controle interno. Já no que se refere à sua aplicabilidade, a competência ela engloba qualquer cidadão americano ou, prestem atenção nisso, subsidiária americana ou estrangeira, inclusive a brasileira, em solo americano, que tenha capital americano, empresas estrangeiras que tenham negócios ou conexões com os Estados Unidos, além de outras situações específicas. Então, as nossas empresas que estão dentro dos Estados Unidos, elas têm que seguir aí essa regra bastante forte da FCPA. Então, como penalidades, a FCPA ela prevê sanções bastante duras aí e as organizações podem receber multas altíssimas, sofrer dano reputacional, uma mídia negativa, dano à imagem, até dissolução da empresa. E as sanções administrativas, enquanto os indivíduos podem pagar multa, sofrem aí um dano reputacional e até mesmo podem vir a ser presos. Então, ela é bastante séria. Para a FCPA, 4 ações de indivíduo ou de organização geram responsabilidade. Pagar, oferecer, prometer ou autorizar. Então, o objeto ele pode ser dinheiro ou qualquer coisa de valor, sendo o objetivo o intuito de corromper. Já quem quer corromper poderá pode ser um oficial estrangeiro, um partido político estrangeiro, autoridades públicas estrangeiras e candidatos políticos. Então, a gente tem muitos escândalos aí que aconteceram envolvendo um ou mais pessoas aí que nós listamos aí anteriormente. Então, a finalidade de conseguir manter ou encaminhar negócios, ou ainda mais para obter qualquer vantagem indevida e ilícita, ela se enquadra efetivamente nas punições da FCPA, ok? Então, a gente teve aí algumas situações que todos tomamos conhecimento. Nós temos o Watergate, que foi o primeiro caso aí bastante significativo. Na nossa apostila a gente traz isso, que deu aí um pontapé nessas questões de investigações e tivemos aí todo um desenrolar bastante significativo para os Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ser compliant, que é ter um profundo conhecimento de normas da empresa, adotando os mecanismos sugeridos, baseados na ética e nas atitudes idôneas, enquanto o estar em compliance nada mais é do que ser regular diante da legislação. Então, nós poderíamos afirmar que a existência do compliance, ele é fundamental para as normas da organização. Então, ser compliance, seguir os procedimentos recomendados, agir em conformidade, sem dúvida nenhuma, uma das principais atitudes que a organização tem que tomar. Então, a obrigação individual do colaborador dentro da instituição é realmente zelar por todos os detalhes da empresa,
todos os seus regulamentos internos e externos. Então, em qualquer momento que ele estiver lidando com órgãos públicos, com fornecedores, com clientes, ele representa a organização. E estando neste papel de representante da empresa, ele tem, obviamente, a obrigação de ser o mais ético possível, de estar totalmente em conformidade com as leis, com os regulamentos, evitando uma exposição indevida da sua organização. Hoje em dia nós podemos dizer que existem os passos aí importantíssimos de compliance, que são as diretrizes pelas quais temos que zelar e nos preocupar dentro da empresa. Então, o primeiro passo aí seria a direção, que o exemplo deve vir da alta direção da organização. A gente fala em inglês o tone of the top, que é o tom tem que vir da pessoa mais alta da empresa. Se o nosso presidente ou o nosso CEO ali não estiver de fato fazendo tudo o que se deve em relação à compliance, como ele vai poder disseminar essa cultura para os demais participantes da empresa? Não faria sentido. Então, não adianta ficar só no pensamento, nas ideias ou apenas no discurso. Efetivamente, os membros mais altos da empresa têm que dar aí todo o respaldo para esse contexto verdadeiro de compliance. Então, o tom tem que vir da nossa alta direção. Então, é importante que esse cascateamento seja verdadeiro, porque, obviamente, o exemplo é o que vai ser levado em consideração. O segundo passo é a questão do acompanhamento ou monitoramento da conduta ética, que a gente chama de supervisão. Então, não basta a gente criar lá todo um parâmetro, um código de ética, de compliance, e se nós não monitorarmos isso e não acompanharmos efetivamente a conduta ética. Como seria isso? Seria através de documentação, de análise de conversas, de reuniões, ter um suporte aí efetivo das pessoas do escritório de compliance, o compliance officer, ou as pessoas do departamento de compliance, para que o suporte possa vir efetivo. Então, no momento que nós ficarmos em dúvidas se uma ação é ética ou não, ela está de acordo com a nossa empresa, a gente precisa ter a quem perguntar. Então, esse passo, ele é extremamente importante porque as pessoas ainda estão se preparando para agir de forma correta no nível organizacional. Então, precisa desse apoio efetivo. Um terceiro passo é a gestão e a conscientização, que é a implementação e manutenção constante das políticas de compliance na empresa e do código de ética, com a determinação do setor responsável pelo compliance como um comitê exclusivo. Nesse passo da conscientização, a gente está falando de implementação de políticas de compliance. Então, tem que ter em algum lugar escrito como a empresa deve agir. Então, não é simplesmente achar que você vai dar um treinamento, colocar 2 ou 3 exemplos e as pessoas vão ficar absolutamente tranquilas como que elas vão agir dali por diante. Precisa, sim, ter uma política forte, escrita, disseminada, treinada para as pessoas e na qual os colaboradores tenham a sustentação de como agir. Então, para eu estar em compliance, eu preciso ter ali todo o subsídio da empresa, o meu código de ética, para eu saber se o que eu estou fazendo é correto, se eu estou agindo de acordo com o que a minha organização espera. Então, é preciso esse passo aí da gestão e conscientização. O quarto passo, muito importante, é do Risk Assessment, que é estimativa e monitoramento dos riscos inerentes a cada situação evidenciada. Eu diria para vocês que o Risk Assessment, que é a determinação do gerenciamento de risco, talvez seja a primeira das funções do Compliance Officer, de quem vai seguir no processo do compliance. Por quê? Porque eu consigo mapear a minha realidade.
Então, dependendo do nicho que eu estou, do mercado que eu esteja, de que tipo de negócio eu faça, eu tenho um risco diferente. Então, as empresas não são iguais, elas variam. E com isso, o risco ele tem que ser mapeado de acordo com a realidade da organização. Então, neste momento, eu preciso fazer uma estimativa e monitoramento para aquela situação. Um quinto passo, que a gente fala muito importante, é dos treinamentos. Então, eu fiz já um gerenciamento do risco e aí eu realizo o treinamento periódico, incluindo também a comunicação com todos os atores da organização e com a disseminação da cultura de compliance. Então, neste momento, eu fiz a política, analisei os riscos ali de cada situação, eu treino e comunico. A comunicação, ela tem que ser ampla, lembrando que os canais de comunicação devem variar, obviamente, de acordo com o meu público. Então, eu posso colocar em mural, posso mandar e-mail, pôr numa TV corporativa, fazer panfletos, folders, o que quer que seja, desde que eu tenha um atingimento ali de todos os stakeholders, de todas as pessoas que efetivamente fazem parte da minha empresa. Então, é função nossa, como organização, nos comunicarmos de forma assertiva, cobrindo todas as pessoas que estão ali conosco. Então, é importante que a gente saiba qual é a comunicação mais efetiva, treine as pessoas, realize esses treinamentos constantemente, então não é uma vez e aí acabou a história, não, você vai ter que treinar mesmo porque existem às vezes atualização de política ou mesmo para o refreshment que nós falamos, que é a necessidade de que as pessoas sempre estejam conscientes dos riscos que sofremos como empresa, então é importante que esses treinamentos sejam recorrentes. Um sexto passo é a revisão periódica. Então, a melhoria, adaptação e correção da política de compliance, ela não é estática. Eu posso identificar um risco novo, eu posso verificar como que a minha empresa precisa sofrer uma adaptação e para isso essa política ela acaba sofrendo sim aí uma atualização de tempos em tempos. Então, novamente, não pensem que a gente faz uma política e ela não vai se renovar. Ela tem que se renovar e isso faz também com que a gente tenha provas, num caso de uma auditoria ou de sermos autuados pelo governo, etc., da gente poder comprovar através de atualização de política e treinamento, comunicação devida, que a empresa fez o seu papel. Pode não ter sido efetivo por N situações, mas que ela teve ali a sua responsabilidade efetivamente. Um sétimo passo é o controle e o reforço. Então, eu internamente faço esse controle, uma auditoria interna, como uma forma de um aprimoramento contínuo. Então, não basta eu fazer a minha política, treinar as pessoas, revisitá-la, corrigi-la, se eu não monitoro se as pessoas estão realmente sendo compliance, né? Então, é importante que eu tenha minha auditoria interna para me dar um suporte a fim de que eu verificar se as ações que eu estou tomando são eficazes. Então, às vezes a gente acha que está sendo efetivo e infelizmente não. Então, é importante que na auditoria interna a gente consiga medir o nosso grau de efetividade e aí, se não houver essa efetividade, que a gente se ajuste e que realmente as pessoas possam se engajar nesse novo processo. Um oitavo passo é o que nós chamamos de due diligence, que é uma investigação para a confirmação dos dados de conduta ética profissional. E então essa investigação ela pode acontecer e deve acontecer na organização sempre quando levantar-se uma suspeita ou mesmo para evitar-se uma situação desnecessária de exposição. Então, essa investigação ela acaba confirmando se os dados que nós estamos levantando estão corretos e se a conduta ética profissional individual ela está sendo realmente cumprida.
Então, é como se eu tivesse uma confirmação efetiva de que o que eu estou fazendo está sendo efetivo, está trazendo o respaldo para a minha empresa. E, por fim, um passo aí muito delicado dentro da política de compliance são as investigações, os canais de denúncia em relação à investigação. Então, precisa efetivamente, dentro da minha política e da minha organização como um todo, as pessoas se comunicarem comigo em caso de denúncia. Então, tem que ficar diretamente uma pessoa do compliance nesse telefone. Esse número ele deve ser informado para todos extensivamente e as pessoas podem ter absolutamente o sigilo em relação às denúncias. Então, não pode ter punição, não pode ter coibição de informação, nada disso. Então, a pessoa tem que se sentir à vontade em fazer suas denúncias e ter certeza que elas vão ser tratadas com bastante seriedade, sigilo, de uma forma neutra, e com isso ela consegue ter certeza que a sua expectativa, quando ela fez a denúncia, foi atingida. Então, esses canais de denúncia, eles levam, obviamente, à investigação. Se comprovado que houve realmente uma situação indevida, tem que ter mecanismos aí disciplinares para modificação desse contexto. Então, pode ter punição, pode ter... São várias ações aí que podem ser tomadas para se consertar este problema. Falando um pouco agora sobre governança corporativa. Então, a gente percebe hoje em dia que o cenário internacional e nacional, ele está bastante competitivo. Então, não basta a empresa ter condições aí financeiras para investir em propaganda e marketing, e aí ela percebe que o seu produto e serviço, ela tem uma qualidade, um preço justo, transparência nas relações, mas falta alguma coisa, ou seja, as pessoas percebem que o poder está nas suas mãos. Então, ela pode escolher, o consumidor, a investir o seu dinheiro na empresa X ou Y. Ou seja, ela tem esse poder e ela escolhe de acordo com o que vai mais em consonância com as suas expectativas, os seus valores e missão. Então, as organizações, elas não estavam acostumadas e agora elas precisam efetivamente se adaptar a este novo mercado. A competitividade, ela gera absolutamente uma melhoria de serviços prestados, preços competitivos e o direito de opção, ou pelo menos elas tendem a acarretar isso. Então, imaginem vocês, se nós não tivéssemos o poder da escolha, como seria? Então, nós vivemos numa democracia relativamente jovem, mas com potencial aí de crescimento ímpar no mundo. Então, se conseguirmos nos cercar de seriedade em todas as áreas, nós vamos conseguir alcançar patamares antes inimagináveis. Então, um programa de compliance eficaz, ele é capaz de transformar uma organização trazendo credibilidade, investimento, crescimento, uma mudança de patamar. Então, assim também nós vamos saber que funciona com as empresas que possuem os níveis de governança corporativo reconhecidos pelo mercado. Então, as empresas que possuem uma boa governança, uma boa gestão, são bem administradas de forma transparente, prestando contas, e automaticamente terão aí seus títulos valorizados pelos investidores. Uma empresa, reparem, ela não é uma ilha distante de tudo, ao contrário, toda empresa está inserida num ambiente que influencia nas suas ações ou nas suas inações e que também é influenciada por aquilo que a empresa realiza. O que ocorre é que esse ambiente ele não é ilimitado ou infinito. Muitas empresas disputam os mesmos consumidores, oferecem produtos e serviços semelhantes e desejam crescer e se destacar. E daí nasce a competição. O desafio de toda a organização, portanto, é possuir uma gestão adequada, produtos e serviços de qualidade e de uma boa estratégia de atuação que permita
a empresa competir e aproveitar bem as oportunidades que seu mercado oferece. Então, os princípios fundamentais, caracterizadores de um programa de compliance são comprometimento e suporte da alta administração da empresa. A área de compliance deve ser independente, com funcionários e condições materiais suficientes e deve ter um acesso direto à alta administração da organização, ao conselho de administração. Então, o mapeamento e análise de risco, estabelecimento de controles e processos, criação de meios de comunicação internos e treinamentos e a própria existência de mecanismos para recebimento das denúncias, elas vão manter esse programa de compliance vivo. Então, sem esse aparato todo, a gente não consegue enxergar que a organização está sendo respaldada. Então, o compliance ele é tão aplicável dentro da governança corporativa que o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, disse que o Instituto representa uma adoção de políticas de boa governança corporativa destinadas à diminuição dos riscos das empresas. Aliás, vejamos a definição de governança corporativa, que está aí colocado para vocês, é a seguinte: governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade de gestão da organização, a sua longevidade e o bem comum. Então, a governança corporativa, ela é o alicerce fundamental para as práticas de compliance. Eu só consigo ser uma empresa séria, ter ali as minhas diretrizes bem determinadas, a minha organização, respeitar os procedimentos, se a governança, ou seja, a gestão da administração for forte, for verdadeira, estar ali embasada em questões muito fortes de governança corporativa. Então, não adianta, uma coisa não existe sem a outra. Então, eu preciso efetivamente aí preservar e otimizar o valor econômico da organização para que ela possa ter sua longevidade, porque para isso que as organizações existem, para elas continuarem a existir no país e trazer, obviamente, trabalho, pagar seus impostos, ter o seu papel também social. Então, a governança, ela dá um peso muito essencial para que depois eu desenvolva as minhas práticas de compliance. Então, é o primeiro passo para que eu seja considerada como organização séria. E aí, por fim, deste módulo 1, trazemos um exemplo. Nós tivemos a discussão de vários exemplos de empresas não conforme que tiveram a sua boa imagem bastante prejudicada, inclusive muitas empresas acabam sofrendo sanções, multas e outras até morrem, não tem mais a possibilidade de se reerguer por questões muito graves, sejam elas falta de pagamento de impostos, sejam elas assédio moral, assédio sexual, outras tantas penalidades que nós vemos. Então, no que tange à origem da prática de governança corporativa, a corrente doutrinária mais aceita é aquela que indica que esta nasceu para superar o conflito da agência clássico,
Ou seja, o proprietário, que é o acionista, delega a um agente especializado, um administrador, o poder de decisão sobre a empresa. E aqui podem surgir divergências no entendimento de cada grupo daquilo que consideram o melhor para a organização. E esse tipo de conflito é muito comum na Inglaterra, nos Estados Unidos, locais que a propriedade da companhia é mais pulverizada. No Brasil, onde predomina uma concentração maior de propriedade, os conflitos se dão normalmente quando entram novos sócios ou herdeiros. E nesses cenários, a governança corporativa deve equacionar os conflitos em prol da empresa. Veja o exemplo aí do Walmart. Ele foi acusado em 2012, de realizar pagamento de propinas a agentes públicos em diferentes países do mundo, e a empresa viu-se obrigada, além de recolher uma multa milionária às infrações, investir pesadamente nas investigações de possíveis pagamentos ilegais nos anos seguintes. Os dados públicos da empresa revelam que, a partir de então, já foram gastos 700 milhões de dólares em atividades de compliance. Recentemente, agora em junho de 2019, saiu-se o valor da multa e a empresa desembolsou aí, para fechar o caso com a SEC, 144 milhões e depois mais 138 milhões para encerrar as acusações do Departamento de Justiça. Há quem diga, os especialistas da área de compliance, que esse valor não foi maior, justamente porque quando se começou a investigar, a partir daí fez-se uma reestruturação muito séria dentro do varejista, então a partir de 2012 até agora, de modo que as operações da Walmart se tornaram muito mais éticas e corretas. Então, agora que fechou essa multa, dizem que esse valor de 282 milhões seja um valor relativamente baixo, pelo tanto que poderia ser, justamente porque desde o início, quando começou-se a fazer a análise desses dados, a empresa tinha praticamente nenhum programa de compliance, e a partir daí ela teve uma sustentação muito forte, começou a fazer vários processos internos muito mais voltados para a área de compliance, o que resultou aí num monitoramento de todo o processo e nessa redução de pena, então, de que é a multa, né? Então, reparem, quando a gente vê que uma empresa foi autuada, ela não quer dizer que, se ela provar que ela tem um programa de compliance, ela vai deixar de ser autuada, de forma nenhuma. O que pode acontecer é a empresa, no momento da autuação, conseguir provar o tanto que ela tem de programa, como ele é feito o treinamento, que a auto-administração está totalmente voltada para essas práticas corretas. O que deve acontecer é uma redução da pena. Então, deixar de existir, ela não vai deixar de ter a pena, mas ela é reduzida em face de tudo que você prova para o governo em termos do programa de compliance. Então, mais um motivo aí para que vocês considerem que toda a documentação que prove que a empresa está de acordo com os processos, elas servem aí com certeza na forma de amenização dos problemas causados em questões de auditoria, tá bem? Bom, esse foi o conteúdo do módulo 1. É um conteúdo bastante extenso, em especial por questão da legislação internacional, que é muito importante, que ela dá um embasamento extremamente forte aí para o que a gente conhece hoje de compliance no Brasil. Então, reparem que nós temos a vida toda aí um processo de corrupção no mundo muito forte, e os Estados Unidos e a Inglaterra
foram os países que deram aí a sua contribuição inicial, e a partir daí todos os outros países acabaram aderindo, mesmo porque nós fazemos negócios com outros países. Então, não é porque as leis existem apenas lá nos Estados Unidos, na Europa, nós aqui não devemos cumprir. Devemos, porque fazemos negócios com outras organizações internacionais. Então, a partir daí, nós, como organizações aqui do Brasil, somos obrigadas a respeitar também todas essas regras, ok? Bom, é isso. Agradeço muito. Esse primeiro módulo, ele traz aí todo esse conteúdo, essa conceituação histórica, que é muito importante para nós entendermos depois o desenrolar de tudo que ocorre no Brasil. Muito obrigada pela atenção.